Bom dia, meu nome é Eduardo e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida e a obra de um autor que ficou muito tempo esquecido, chamado John Edward Williams. Ele nasceu em 1929 no Texas e morreu nos Estados Unidos em 1994, com a idade de 71 anos. E John Williams, ele teve uma carreira universitária. Ele foi professor, ele coordenou um projeto de escrita criativa na Universidade de Denver, né, por muitos anos. Inclusive se aposentou como professor assistente, né, e nesse período de trabalho acadêmico, né, que ficou da década de 50 até 1985, quando ele se aposentou, ele construiu algumas obras que foram resgatadas muito recentemente, em 2011, que começou a ter uma revitalização dos trabalhos de John Williams. Na década, ele escreveu, o primeiro romance dele foi na década de 40, Nothing But the Night, mas não teve maiores repercussões, um romance de início. Ele trabalhava na Força Aérea Americana, né? Então trata um pouco de uma pessoa que vive traumas, resgate de traumas, né? Nesse período pós-guerra. Mas o livro que começa a introduzir John Williams mesmo no campo da discussão literária é um livro chamado The Butcher's Crossing, né? Essa aqui é uma edição da Rádio Londres, uma editora que fechou, mas uma edição muito boa, em capa dura, né? Uma ótima diagramação. Acha-se essas edições em sebos, né, na estante virtual, é muito fácil encontrar. Né? E Butcher Crossing, o John Williams ficou muito frustrado com a divulgação desse livro, porque ele é um livro que conta sobre uma caçada a búfalos. Né? São homens que partem numa grande trajetória de caça aos búfalos, nos Estados Unidos do século XIX, e muitos críticos reduziram essa obra a uma obra de western. E John Williams ficou muito aborrecido, muito chateado, quando as primeiras críticas ao livro, que não eram críticas ruins, de maneira alguma, o livro é muito bom, tá? As críticas ao livro, eles apareceram com western, porque não é western. Né? Apesar de se basear dentro do momento histórico, a intenção dessa obra é muito mais complexa, muito mais ampla, né? Porque todas as obras de John Williams, eles envolvem uma questão de uma busca de uma superação, a busca de uma luta contra as fragilidades, contra os medos, contra as angústias. Os personagens de John Williams, dos 3 livros que eu vou mostrar aqui, eles têm uma característica muito interessante. Ele narra trajetórias de jovens que têm diante de si todo um conjunto de circunstâncias adversas que eles têm que superar para conquistar um espaço social. E não necessariamente eles vencem. Esse é o ponto interessante na obra de John Williams, porque muitas vezes o resultado final é menos interessante que o próprio trajeto. Né? Então, há uma luta por superação de adversidades que algumas pessoas comentam que John Williams colocou nesses personagens aquilo que ele gostaria de ser. Não necessariamente foi, mas aquilo que ele gostaria de ser. Então, no Butcher Crossing, por exemplo, a gente vê um jovem que ele quer ter uma aventura significativa na vida e ele contrata um grupo para caçar búfalos. E é uma história muito detalhada. Você acompanha, as descrições são muito, muito refinadas. E você vai acompanhando a trajetória desse grupo para achar búfalos lá no Colorado. Né? Mas, como eu disse, mais importante do que o resultado
é a trajetória, porque se torna uma experiência muito existencial para esse jovem, onde caçar búfalos e atravessar todo esse caminho para atingir os búfalos e todo o desenvolvimento dessa caçada é uma metáfora para a própria experiência de vida. Né? E aí nós temos que o BoJack Crossing foi em 1960 que foi publicado originalmente. E aí, em 1965, o John Williams publica Stoner, que também foi publicado pela Rádio Londres. Tem uma versão nova, que eu acho que vai sair, se não saiu, pela editora Arte e Letra, né, que tem uma nova edição de Stoner. E Stoner é a história de William Stoner, né, que é um jovem também do Texas, a exemplo de John Williams, que a gente acompanha a carreira dele como professor. É uma história que, na primeira página, John Williams já mostra qual é toda a história do rapaz. Ele fala assim: William Stoner entrou na Universidade de Missouri como calouro no ano de 1910, com a idade de 19 anos. 8 anos depois, no auge da Primeira Guerra Mundial, recebeu o diploma de doutorado e assumiu um cargo na mesma universidade, onde lecionou até a sua morte em 1956. Nunca subiu na carreira acima da posição de professor assistente e poucos estudantes se lembravam dele com alguma nitidez após terem cursado suas disciplinas. Assim começa. A gente sabe que ele nasceu e morreu. E foi inócuo, e foi esquecível, um professor esquecível. E aí, em cima desse tema, um professor que passa despercebido pela vida, que nós acompanhamos a história de William Stoner. E aí a gente vê novamente, se muitos consideram, já vi muitas pessoas comentando sobre esse livro, né, como se Stoner fosse um exemplo de um fracasso, eu não considero. Sabe? Esse é um livro que valoriza muito a experiência cotidiana e como o próprio Stoner se construiu como pessoa. Ele tem uma trajetória de muitas adversidades, de muitas lutas, de muitas construções, né? Mas é uma trajetória, o campo de sucesso dele é diferente dos modelos de sucesso que a gente tem. Né? Então, apesar de Stoner ser considerado um livro de um professor fracassado, é também, a exemplo do BoJack Crossing, a história de um jovem que busca seu espaço, que busca sua fala, que busca ser legítimo com aquilo que ele acredita, ainda que isso redunde num grande fracasso. Né? Stoner, tanto BoJack Crossing quanto Stoner, eles podem ser considerados fracassos editoriais na época que foram lançados. Alguns críticos falam que o público levantou o chapéu para Stoner, para BoJack Crossing, mas eles não tiveram grandes repercussões no meio literário. Né? O livro que mais teve repercussão enquanto o John Williams estava vivo foi Augustus, né? Onde ele conta em formas de missivas, de cartas, de troca de cartas, a história do imperador romano César Augusto. E no início desse livro, o John Williams ele faz uma ressalva, né, que não se toma esse livro como um fato histórico, mas como um romance, né, que usou elementos históricos. Mas assim, o John Williams fez uma pesquisa muito grande para fazer Augustus, sabe? Foram anos de pesquisa na construção desse romance. É um romance muito agradável de se ler, muito bom, você imerge mesmo no universo de Roma, né? Então, e as missivas são com as personalidades da época. E quase durante todo o livro, a gente tem cartas de pessoas falando sobre Augusto. No final do livro, na última parte do livro, é que a gente tem as cartas do próprio Augusto.
Então ele faz uma retomada histórica muito boa, muito inteligente sobre a dimensão da trajetória de César Augusto, que começa também como um jovem. É um jovem, né, tá adolescente, que assume e luta pelo poder em Roma e atravessa todos os percalços, todas as lutas e tem que lidar no final da vida com a fragilidade, com a morte, com as derrotas, né, de alguns processos. Então, os 3 livros, eles têm um cunho muito existencial. Tá? Não necessariamente você pode falar que são livros de ação, com muitas reviravoltas, nada disso. É um livro que se pauta no valor e na potência da vida cotidiana. E aí que eu acho que é o grande mérito desses livros, né? Porque eles falam da nossa vida, da nossa luta, do nosso dia a dia. Não são pessoas, apesar de Stoner ser uma pessoa comum do cotidiano, ou Butcher Crossing, sabe? Também falar de um jovem no nosso cotidiano, ou mesmo César Augusto falar de um grande imperador, isso não os divorcia daquilo que nós buscamos, lutamos e queremos um lugar nesse mundo. Né? O Augustus, ele ganhou um prêmio da National Book Award for Fiction. Né? Ele foi, inclusive, um prêmio dividido. Foi a primeira vez que o National Book Award dividiu o prêmio. Alguns falam que foi uma compensação por Stoner ter esquecido, outros dizem que foi uma briga interna, né, dentro das pessoas os avaliadores do prêmio, né, que haviam linhas diferentes, né, e os 2 livros que foram premiados correspondiam a linhas diferentes de avaliação. Né. A questão é que Augustus trouxe para John Williams alguma evidência, né, na década de 70. Só que, assim, os 3 livros tenderam a perder visibilidade, perder importância, tá, no meio editorial, ficando conhecido a um grupo restrito de pessoas. Né? Até que, no início de 2011, ele foi publicado na Europa. O Stoner foi publicado na Europa. E as vendagens, elas foram muito grandes na Europa. Houve reedições nos Estados Unidos, mas reedições universitárias, pequenas. Né? O John Williams já tinha falecido, né? Faleceu em 94, mas a retomada dele não deu nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele não era tão valorizado quando começou a ser na Europa. Alguns dizem pelo exatamente o tom existencial do trabalho de John Williams, que é uma literatura que não é tão consumível pelos estadunidenses, mas é consumido por europeus. Então, a Grã-Bretanha, a Holanda, a França, Israel, sabe, vários outros países fora dos Estados Unidos começaram a apresentar vendagens altas de Stoner. Né? E essas vendagens de Stoner favoreceram a reedição dos outros livros de John Williams, como Butcher's Crossing e Augustus. Né? E aí, aqui no Brasil, a gente teve, pela editora Rádio Londres, que trouxe esses 3 volumes, enquanto ela ainda existia. Né? E é uma retomada interessante, porque o John Williams, ele era um ser humano comum, ser humano. Né? Quem conhece os personagens que ele faz, quem acompanha os livros que ele escreveu, não imagina as crises que o próprio John Williams tinha com ele próprio, nas relações que ele tinha. Né? John Williams, por exemplo, ele era alcoólatra. Né? Alguns ficavam impressionados como esse homem, sabe, que era às vezes em festas, era um chato, era um bêbado. Né? Não, a última esposa dele dizia que ele não ficava trocando as pernas, não ficava, mas ele às vezes era muito agressivo, como bêbado. A última esposa recebia muita agressão verbal da parte dele, né? Outros momentos ele era extremamente agradável, né? Principalmente quando não alcoolizado. Né? E como vai avançando na idade, todo o conjunto de fragilidades aumenta, porque ele também era fumante.
Então, John Williams, quando ele morre em 1994, ele morre por insuficiência respiratória, num corpo muito prejudicado também pelo alcoolismo. Ele era uma pessoa mais fechada, não era uma pessoa aberta a dizer sobre a própria vida. Inclusive, ele nega que os livros dele tenham fatos autobiográficos. Ele considerava que a literatura e a autobiografia não funcionavam bem, pelo menos para ele, não funcionavam bem. O professor de Stoner, né, apesar de o personagem ser William Stoner, né, mas o professor de Stoner é inspirado num amigo pessoal dele, o Cunningham, né, que era também professor, tá, inspirado um pouco em situações da vida desse amigo pessoal, né, e ele não gostava de fazer essa mistura. Mas era uma pessoa mais reservada, era um professor, né, ele tinha principalmente depois que ele ganhou os prêmios literários, sabe, a procura pelas aulas dele ficou muito maior, tá? Mas os problemas com o alcoolismo, eu acredito que prejudicaram bastante John Williams no decorrer da vida. Mas eu acredito muito no valor desses livros, né? O resgate desses livros é uma situação importante na nossa contemporaneidade. Eu espero que os outros, assim como o Stoner, Augustus e Butcher's Crossing, sejam republicados, que, no meu entender, são livros de um gênio, né? E todo gênio, ele atravessa também suas crises, ele atravessa as tensões de sua humanidade, como eu acredito, como alguns críticos acham, que John Williams era uma pessoa extremamente sensível, né? E a forma dele tentar sobreviver à sensibilidade envolveu, inclusive, essa imersão nesses vícios que acabaram matando, né? Porém, os personagens deles são personagens que o tempo todo têm adversidades concretas e se posicionam de uma forma muito forte para assumir o risco e os problemas que a vida dá em nome de um ideal, em nome de um projeto, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de encontrar John Williams pela frente, encontrar Stoner, Butcher's Crossing e Augustus, agarrem-na, que vale muito a pena. Tá? Um abração e até breve.